Olá, bom dia, bandido desocupado. Aí, outra camisa, hein? Não é mesmo minha de ontem, não. A gente com outra, tá? Tô avisando logo pra vocês que é pra vocês não ficar calado, não tá com a malinga ré. Tá entendendo? Um com o outro. Agora a jaqueta hoje é a mesma, né? Vocês sabem, né? Jaqueta diferenciada, ó. Tá entendendo? Diferenciada a jaqueta. Não é aquela jaqueta de R$ 2 que vocês compram, não. Então é isso aí, bandidinho garoto. Sinal que dá teu roubo. E a jaqueta das boas, viu? Não é jaquetinha reais que vocês usam de R$ 2, não. Então a cor diferenciada assim, o cara não pode trocar que nem troca de sandália, não, tá? Fica a dica pra vocês aí. Bandido abestado.